Então, nós, durante a mentoria, ainda vamos falar muito sobre as emoções, nós vamos falar muito sobre governar sobre as emoções, só que hoje eu queria ensinar uma ferramentinha que para mim funciona muito, tá? O que eu faço quando eu estou tomada por uma emoção? Por exemplo, ontem com o que aconteceu com a minha irmã. Eu não podia falar com ela naquele estado que eu tava, senão eu ia piorar a situação dela, né? Ela já tava lá chorando, tava no hospital com uma dor insuportável, não sei porque eu nunca fui picada por um escorpião. E realmente a situação dela tava bem crítica. Se eu fosse conversar com ela naquele estado, presta atenção nesse aprendizado que é pura riqueza. Se eu fosse conversar com ela naquele estado, eu ia deixar ela pior do que ela estava, porque ia juntar a emoção dela com a minha, que estavam descontroladas. Assim é para conversar com o filho, para conversar com o marido, para conversar com a esposa, para conversar com o gerente, com o patrão, com o sócio. Assim é para conversar com todas as pessoas. Se você for embalado na sua emoção, vai dar ruim. Vai dar ruim. Até se você for numa emoção positiva, muito feliz e tal, de repente você vai se frustrar porque a pessoa não está naquela frequência que você está. Então, o que eu faço para mudar a frequência? É lógico que não é todo lugar que eu consigo fazer isso. Se eu tô na frente das pessoas, eu não vou fazer isso, porque senão vão falar, chama o bombeiro, manda trazer a camisa de força, né? Aí eu faço isso só mentalmente. Mas como eu treino bastante isso, mentalmente já é possível para mim. Eu já consigo sair da frequência daquela emoção. Mas o que eu faço no caso ontem que eu tava aqui em casa e eu podia fazer isso? Eu simplesmente faço assim, ó. Eu fico em pé e da onde que vem a emoção? Vem do cérebro, não vem? Então, o que eu faço? Eu dou um susto nele. Ele tá querendo dar um susto em mim? Eu vou lá e dou um susto nele. O que eu faço? Não repara não, viu, gente? Que eu tô com roupa de academia. Eu saio daquela frequência. Eu pulo, eu faço assim com as mãos, eu dou um susto no cérebro. Imediatamente, a hora que eu faço assim com as mãos, eu já esfrego uma mão na outra e eu dou ordem. Eu dou ordem para o meu cérebro. Eu saio dessa frequência, dessa emoção negativa agora. E aí, o que eu faço? Eu entro numa frequência que aí já diz em respeito à minha fé. Eu entro numa frequência e digo, eu saio dessa frequência, dessa emoção negativa, desse sentimento, você pode até falar desse sentimento, dessa raiva, dessa angústia, dessa impotência. Eu saio dessa frequência agora e me coloco na frequência de Deus. Eu me coloco nesse momento na frequência de Deus. Eu me coloco na frequência do Espírito Santo, que me orienta, me guia, me protege, me dá discernimento e direção para tudo que eu preciso. Eu me coloco na direção dos caminhos de Jesus. Eu vou saber o que fazer a partir de agora. Eu vou me acalmar porque eu me coloco na frequência de Deus. Eu me acalmo nesse momento para resolver as coisas da melhor maneira possível. Eu faço desse jeito. O que eu fiz aí? Quando eu dou esse pulo, não é só, ai, eu tô doida, tô descarregando energia. Não. Quando eu dou esses pulinhos e chacoalho a minha mão, meu cérebro fala assim, o que é isso, louca? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, doida? O meu cérebro começa a fervilhar os pensamentos lá dentro. E aí é onde eu dou ordem para ele. Eu falo, eu saio dessa frequência nesse momento, dessa frequência dessa angústia, dessa frequência dessa tristeza, dessa frequência, dessa dor emocional. Eu saio dessa frequência agora e me coloco na frequência de Deus. Eu me coloco na frequência do Espírito Santo, que me conduz, que me guia. Você fala com as suas palavras, que me conduz, que me guia, e eu me coloco nos caminhos de Jesus nesse momento. Que o meu sangue que flui aqui dentro seja o sangue de Jesus, que os meus pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Eu saio da frequência negativa e passo para a frequência positiva. Eu dou ordem. Gente, isso para mim é muito ouro. É muito ouro, porque
não tem preço você conseguir sair de uma frequência e você, na verdade... Porque aí o que você vai fazer depois que você sair dessa frequência? O problema ainda está lá. Aí é onde você tirou a emoção, você começa a agir na razão. Aí a coisa acontece. Tirei a emoção da frente. Vamos agir na razão. Vamos pensar o que nós podemos fazer em relação a essa situação.